Hebreus 8, de 1 a 13. Amém? Os irmãos acharam? Eu vou ler e os irmãos acompanham aí. Ora, o essencial, o crucial das coisas que temos dito, e é o que ele realmente estava dizendo nos versos anteriores, o escritor, é que possuímos tal ato de elevação, sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído, é levantado para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário, era mistério, que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas essas coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, Deus falando com Moisés. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Quer dizer, a aliança era perfeita, era boa, era o povo que era rebelde, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei, inscreverei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, ajude-nos a entender, Senhor, o Senhor está querendo nos mostrar através desse texto, Pai. Nosso processamento mental, a nossa massa cefálica, Senhor, é minúscula perto da Tua grandeza e do Teu poderio, Senhor. O Senhor, a mesma instrução, sabedoria, conhecimento que o Senhor dá a doutores, a mestres, a poderosos deste mundo, Senhor. O Senhor que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, Senhor, dá-nos sabedoria neste exato momento. A Tua palavra diz: se pedirmos por sabedoria, o Senhor concederia deliberadamente e não lhe impropera. Então, se nós pedirmos, o Senhor concede sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor, um processamento mental para entender o que o Senhor quis dizer através desse escritor, ó Pai, nessa mensagem, Senhor. Precisamos de Ti. As Tuas palavras se discernem espiritualmente. É o Senhor que dá o conhecimento, é o Senhor que dá a sabedoria, ó Pai.
Não adianta procurar doutores, mestres, a sabedoria, o conhecimento vem de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Ajude-me, Senhor, a minha insignificância. Ajude-nos, Senhor, a entender, a aplicar, a guardar essa mensagem no coração. A supremacia, a superioridade de Cristo em seu sacerdócio, em seu ministério. Ajude-nos, Deus, a entender isso, Senhor. Precisamos de Ti. É isso a finalidade do culto, da adoração, Senhor. Exaltar, enaltecer o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai. Precisamos de Ti, que nada nem ninguém tome a nossa atenção neste exato momento, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. As Suas palavras são espírito e vida. Precisamos de Ti, Senhor. Não deixe que nada nem ninguém, Senhor, ajude-nos, Deus, a nestes poucos minutos que estamos aqui, a darmos atenção total a Ti. Deixa de lado, ir no banheiro, beber água, Senhor. Ajuda-nos a dar total atenção ao Senhor e à Tua palavra, Senhor. Precisamos de Ti. Como o Senhor mesmo disse, são palavras de vida eterna. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a ter esse sentimento, essa vontade, esse respeito à Tua presença, à Tua santidade, à Tua grandeza. Não é eu que estou aqui, não são essas pessoas, é o Senhor. A Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. Nós cremos, o Senhor é onipresente, o Senhor tem todo, o Senhor está aqui, a Tua presença é poderosa, e o Senhor faz isso através do Santo Espírito. Então eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, que faça, ó Pai, convença o coração de cada uma dessas pessoas, e acima de tudo, que essa semente caia em uma terra fértil, que germine, e que dê muito fruto, que dê fruto dentro de suas casas, que dê fruto nos seus serviços, que dê fruto onde quer que esteja. Senhor, a começar em mim, ajude-nos, Deus, através das palavras que o Senhor tem a nos dizer, Senhor, a darmos muito fruto para a Tua glória, Senhor. Eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém. E amém. Então, o escritor aqui de Hebreus, é interessante que nos versos anteriores aí, ele vai falar exatamente isso. Olha, é essencial que as coisas que temos dito, e isso ele está se referindo aos versos anteriores, como está em Hebreus capítulo 7, tá? O que é enfatizado ali? Que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, verso 17. Melquisedeque é um personagem, tá? Descrito lá em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Um dos únicos casos onde o rei era também sacerdote, uma figura tipológica que apontava ali também para Cristo. Qual que é o cenário lá em Gênesis 14, versos 18 a 20? Abraão está havendo uma guerra lá entre 4 reis e outros 5 reis. Durante essa guerra, Ló é levado por um desses reinados. E Abraão levanta ali 300 homens e vai tentar ali recuperar, trazer Ló de volta. Tá? Então há uma guerra, uma milícia. Abraão vence essa guerra, traz Ló, os despojos de guerra, traz as mulheres que estavam ali presas, cativas ali por aquele povo. E aí Melquisedeque, não somente Melquisedeque, como o rei também de Sodoma ali também vai ter com Abraão. E Melquisedeque vai abençoar ali Abraão por esse ofício, tá? E Abraão ali vai, como o texto vai dar em continuidade, ele oferece todo o dízimo ali, o dízimo de tudo, os despojos que ele conseguiu ali durante a guerra. Então, é isso que está descrito em Gênesis 14, versos 8 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, um alimento. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Ser sacerdote naquela época e rei era impossível segundo a ordem levítica. O argumento em Hebreus 7 é que Jesus Cristo é sumo sacerdote, não da ordem levítica, até porque Jesus Cristo não era da tribo de Levi, então ele não poderia ser sacerdote aqui na terra. Jesus nasce em Judá, então ele aqui na terra não poderia ser sacerdote segundo a ordem, segundo a lei levítica. Jesus era sumo sacerdote segundo uma ordem superior, que é o que estou descrevendo aí em Hebreus capítulo 7. Não conforme lei, porque a lei se muda. Onde está isso que a lei se muda? Hebreus 7, 12.
Quando há mudança de sacerdócio, há também o quê? Uma mudança na lei. É o texto que nós conversamos lá na quinta-feira, tá? Então, quando há uma mudança de sacerdócio, há uma mudança na lei. Jesus era sumo sacerdote? Sim, segundo uma ordem superior, não conforme a lei levítica, porque a lei se muda, mas sob juramento, e juramento não se muda. Ele, Jesus, foi constituído sumo sacerdote por juramento, segundo Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és, quem está se referindo? A Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Uma referência ali, quando Melquisedeque está abençoando Abraão, sim, a sua posteridade, isso se estende até Cristo. Em Hebreus capítulo 8, então agora nós vai apontar para nós que temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. Jesus Cristo, não segundo a lei levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a promessa do Senhor. Uma aliança superior, uma aliança com promessas superiores e com alianças superiores. Então, primeiro ponto, vamos falar sobre a supremacia, a superioridade, a predominância de Cristo como sumo sacerdote. Então a gente vai ver aí no verso 1. Ora, o essencial, o que é relevante, o que é principal, fundamental das coisas que temos dito, o que ele diz? Que ali Cristo agora é o sumo sacerdote, houve uma mudança na lei, há uma mudança no sacerdócio. Então ele vai dizer, agora o que é fundamental, o que é principal, o que é relevante das coisas que eu disse nos versos anteriores, é que possuímos, temos a nosso dispor, temos a nossa disposição tal, em termos de elevação, sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como assim? Tal sumo sacerdote. Qual era a função do sacerdote na época? Coordenar o culto, realizar os sacrifícios no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém, agindo como principal e fundamental intercessor, representante do povo perante Deus. Então ele tinha pelo menos ali 3 funções básicas. Primeiro ponto, liderança no culto, a função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote supervisionava todos os aspectos do seu serviço no templo, incluindo os sacrifícios, incluindo as festas religiosas e a manutenção da santidade no local. Tá? Segundo ponto, ele era representante do povo, tinha como função entrar no lugar santíssimo através do véu, uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer remissão de todo o pecado do povo. E o terceiro também, que é fundamental, ele tinha uma autoridade espiritual. Ele exercia maior autoridade sobre os demais sacerdotes e era chefe do sacerdócio israelita. Essa era uma das principais funções do sacerdote. Tá? Como assim tal sumo sacerdote? Hebreus 7, verso 26 vai dizer: com efeito, era necessário, convinha, era crucial para nós um sumo sacerdote como este. Como este quem? Referindo-se a Cristo. Como? Santo, inculpável, sem mácula, sem vilipêndio, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. O escritor diz que possuímos esse tal sumo sacerdote, não homem, não falho, não pecador, e que tinha não somente não pecador, e também como o povo naquela época, mesmo sendo pecador, oferecendo o sacrifício por libação do seu pecado, não era agradável a Deus. Então, não pecador, que tinha que oferecer sacrifícios por si primeiro e depois pelo povo, porque ele era imperfeito, precisavam ser repetidos esses sacrifícios. Cristo é totalmente diferente sendo o nosso sumo sacerdote. Então não há necessidade de repetição. Ele vai dizer em Hebreus 7, 26, olha só que interessante: separado dos pecadores. Mas Cristo não esteve no meio do mundo? Não esteve no mundo? Não estava diante de pecadores? Mas é o texto que vai dizer mais para frente, como está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós. Como assim separado de pecadores? Ele não cometeu pecado. Ele era justo, fiel à vontade de Deus. Como está em Hebreus 4,15. Alguém como nós, carne, homem, não como os gnosticismos que acreditavam que era um espírito vagando. Não, ele era homem, carne, chorou, sentiu dor, sentiu aflição, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Então agora nós temos um sumo sacerdote com características únicas, peculiares, singulares: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. E o texto vai dar com sua continuidade: mais elevado que os céus. Por que o escritor escreve isso? O pano de fundo, o enredo, o contexto daquela época é que a carta era destinada aos crentes judeus convertidos do judaísmo para o cristianismo, e que em virtude, em decorrência da perseguição que eles estavam sendo tentados e que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo para não sofrerem as consequências das perseguições. Então ele escreve: voltar ao judaísmo, retroceder, voltar às leis cerimoniais, às guardas, os ritos cerimoniais, depois de ter abraçado, acatado, crido em Cristo, é o mesmo que sair da realidade e voltar para a sombra. É o mesmo que abandonar a verdade e se apegar à mentira novamente. Era isso que eles estavam fazendo. O que é isso? Apostasia. O que é isso? Retrocesso, regresso. E não é o que acontece com a maioria das igrejas hoje? Um pingo de tribulação, sofrimento faz com que a pessoa retrocede e volta para trás. É isso que eu estou querendo dizer. Qual que é a finalidade de expor Hebreus capítulo 8? É expor quem é esse sumo sacerdote, quem é Cristo, e se vale a pena voltar, retroceder, esquecer, pecar, falhar, abandonar o Evangelho. Por quê? Porque Cristo não é somente um simples sumo sacerdote, porque Cristo, ele vai dizer, como está em Atos 3:22, ele é o melhor dos profetas. Cristo é maior do que os anjos. Hebreus 1, de 4 a 14. Cristo é melhor e maior do que Moisés. Hebreus 3:3. Ele é maior e mais elevado do que Arão. Hebreus 4:14. E ele é maior e melhor do que Josué, por nos conduzir aos céus e nos conferir não descanso do sábado, mas um descanso eterno, como também está descrito em Hebreus 4, de 1 a 13. Essa é a finalidade de Cristo. Paulo está querendo expor para eles: olha o que vocês estão fazendo. O sacrifício que ele ofereceu é melhor, a aliança que ele estabeleceu é superior, as promessas que ele tem são mais elevadas. Tudo referente ao sacerdócio levítico era somente sombra, figura, que apontava para a realidade, para alguém, Cristo. O sacerdócio levítico não era permanente, perene, perpétuo. Ele não ia ficar por um grande período de tempo. Não é isso. E sim, era transitório, preparatório, revelando alguém para o verdadeiro sacerdócio, que é completo, cabal, suficiente, irrepetível: Cristo, o sumo sacerdote. Mas ele também não é só, nós vamos falar também não somente da superioridade de Cristo como tal sumo sacerdote, o segundo, não somente como pessoa em Cristo, como tal sumo sacerdote, nós vamos falar também mais da sua posição elevada. E esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, a superioridade de Cristo como tal sumo sacerdote, que eu acabei de citar: santo, irrepreensível, que não sentiu gosto, não provou o pecado, que era maior, mais elevado que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Arão, que Josué. Esse primeiro é o nosso sumo sacerdote, superior ao sacerdócio levítico. Segundo ponto, ele tinha posição mais elevada. Que posição é essa? Se assentou à destra do trono da majestade. A continuação do verso 1 aí. De início, de primeira entrada, o escritor já enfatiza que Jesus é o quê? Um sacerdote diferente do sacerdócio levítico. Por quê? O sacerdócio levítico
quem fosse sacerdote na época levítica não podia ser o quê? Rei. Quem era sacerdote no Antigo Testamento, foi levantado por Deus, não podia ser rei. Não podia exercer a função de rei. Se ele era sacerdote, ele não podia ser rei. E se ele era rei, ele não podia ser sacerdote. Ué, vocês não lembram lá em 2 Crônicas 26, de 16 e 21, quando Uzias tentou realizar um ato sacerdotal, o que aconteceu com ele? Foi tomado do quê? De lepra. Não era função de Uzias fazer aquele tipo de rito, de fazer a função sacerdotal. Ele era rei, não devia fazer aquele tipo de atitude. Por isso que ele ficou leproso. Mas aqui em Hebreus 8 diz que o sacerdote que temos agora, que é Jesus Cristo, ele não ascenderá desculpa, é seita mesmo, aquela adventista do sétimo dia, que Cristo adentrou aos céus em 1800. Que 1800? Olha aqui o livro de Hebreus, capítulo 8, diz, em Hebreus capítulo 8, que Jesus não assentará aos céus, Jesus assentou-se à destra da majestade. O termo aqui está dizendo, ele assentou-se, não assentará, futuro. Hebreus foi muito antes de 1800, 1700, quando aquela mulher teve uma visão que viu Jesus entrando no Santo dos Santos. Blasfêmia. Ele, olha o texto aqui, claro, Cristo não assentará, ele assentou-se à destra da majestade. Cristo está o quê? A destra majestade, ele está o quê? Reinando. O reino milenar já está acontecendo. Por isso que aquela discussão tola, se é, se não é, se tal, já está acontecendo. Cristo já está reinando à destra da majestade de Deus. Ele é rei, ele é sacerdote. As duas funções que nunca poderiam caminhar juntas se uniram, se ligaram, se entrelaçaram em uma única pessoa, Cristo. Ele é tanto sacerdote como rei, ele é tanto rei como sacerdote, ou seja, posição superior ao sacerdócio levítico. Hebreus 4,14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou, e guarda essa palavra, grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Hebreus 7,26, foi feito mais elevado que os céus. Hebreus 8:1, que a gente acabou de ler, assentou-se no trono da majestade nos céus. Ele penetra os céus. O primeiro homem, carne natural, que ressuscitou dos mortos e entrou nos céus, Jesus Cristo. Elias, eles disseram, irmãos, é Cristo, o primeiro corpo natural, corpo em carne, sangue e carne não pode entrar nos céus. Só Cristo. O primeiro corpo a entrar nos céus, Cristo ressuscitado. Olha só que interessante. Ele, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, feito mais alto que os céus, assentou-se no trono da majestade dos céus. Primeiro ponto, ele penetra, adentra os céus. Segundo, ele é mais elevado, ele é superior que os céus. E terceiro, é ele quem governa e domina os céus. Ele é superior, exaltado, elevado. O texto está querendo dizer isso em Hebreus 4,14, em Hebreus 7,26, em Hebreus 8,1. Está falando da elevação, a exaltação, a eminência de Cristo, a maioridade dele, o prelado dele, como comandante. Esse é o meu, o seu, o nosso sacerdote, o rei. O Todo-Poderoso que adentrou os céus, como o texto vai dizer. E se ele sendo sacerdote, oferecendo sacrifícios pelos nossos pecados, ele ainda governa todo o céu. Ele é o dono dos céus e é o primeiro a adentrar os céus. Olha o que Cristo vai dizer. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, feito mais alto que os céus. E ele se assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. Agora eu te pergunto, você viraria as costas para esse sumo sacerdote? Você abdicaria do seu chamado por causa desse rei, desse sumo sacerdote? Eu ainda nem concluí ainda. Você desistiria da fé como eles estavam fazendo diante desse sumo sacerdote? Superior a Moisés, superior a Elias, superior a Josué. Não é qualquer homem. E por meio da fé, da convicção, é por isso que o texto vai dizer, tendo vindo para eles, não receberam. Então Cristo, nós vimos a superioridade de Cristo como sacerdote,
superioridade de Cristo, não somente como pessoa, como sacerdote, mas também, no segundo ponto aí, superioridade de Cristo, como tal sumo sacerdote, não como pessoa, mas também como posição elevada, governa os céus, adentrou os céus, está à destra do trono da majestade, posição elevada. Terceiro ponto, mas também não somente isso, nós vamos falar também sobre a superioridade de Cristo no seu ministério. Cristo é superior como sacerdote, Cristo é superior por ter posição mais elevada, Cristo é superior por causa do seu ministério ser mais elevado. Verso 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O que é isso? Onde os sacerdotes levíticos ministravam os seus ritos, a sua adoração, o seu culto? Primeiro, no tabernáculo, Êxodo 40, de 1 a 38. E também no templo, em Números 18, de 1 a 32. Tanto o tabernáculo tanto o tabernáculo, que era uma tenda, era móvel, era transitável, quanto o templo, que era fixo no Monte Sião, foram feitos por mãos humanas, naturais. Mas o Senhor Jesus, Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, que o Senhor erigiu, não o homem erigiu. Que tabernáculo é esse? Que local é esse? Qual é esse local que o Senhor erigiu, que o Senhor preparou? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que tabernáculo é esse? Tabernáculo é a habitação. A habitação. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, eu desejo sair desse tabernáculo, porque o desejo dele é estar com onde? Com quem? Com Cristo. O tabernáculo é o corpo, a habitação. Ele desejaria sair daqui, dessa terra, desse local, e estar com Cristo. Então o tabernáculo aqui, que eu estou querendo dizer, que tabernáculo é esse? Que não erigiu por mãos humanas, mas o Senhor erigiu, e que não foi o homem que erigiu. Que tabernáculo é esse? É o próprio céu. É lá que ele exerce o seu ministério em defesa sacerdotal. É lá que o Senhor é o nosso primeiro ponto, advogado. 1 João 1:2. Se todavia alguém pecar, temos o que? Advogado, paracletos. O que é paracletos? O que é paracletos? Mediador. Qual que é a função do sacerdote aqui na terra? Ser o que? Mediador do que? Entre Deus e os homens. Cristo, agora, lá no céu, como está como acabei de ler essa passagem, também está lá em 1 João 1:2, Ele é o nosso advogado, o nosso mediador, o paracletos, entre nós e Deus. E onde que Ele está? À destra de Deus, nos céus, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas Ele também não é só o mediador. Ele também é o que? Como o texto vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 34. Ele é o nosso intercessor. Ele roga a Deus por nós. Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à destra de Deus, e também intercede por nós. Então, esse sumo sacerdote que nós temos, ele atua num tabernáculo eterno. Não é aqui na terra, não vai ser um troninho lá em Jerusalém, que o Senhor vai descer e vai governar isso aqui. Novos céus, nova terra. Vai descer, Ele vai vir com as miríades de seu anjo, como está lá no texto de Mateus capítulo 25. E vai separar uns à sua direita e uns à sua esquerda. E vai dizer, vinde benditos de meu Pai para o gozo eterno. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Mateus capítulo 25. E em 2 Pedro, o que vai acontecer com esses elementos? Todos os elementos serão abrasados, desfeitos como fogo. Isso aqui vai ser destruído, consumido por fogo. Não é aqui. É por isso que Ele pode salvar a todos que se achegam a Deus por intermédio dEle. Porque Ele é sumo sacerdote, Ele intercede por nós à destra de Deus, Ele é o nosso advogado à destra de Deus. Ele exerce a sua função sacerdotal lá no céu. Porque Ele não podia exercer isso aqui na terra. E não era da tribo de Levi.
Mas o Senhor jurou. O Senhor jurou, tem o Salmo 110 vai dizer, verso 4, por meu nome, que você vai ser sim, Deus vai dizer. Você agora vai ser o mediador entre Deus e os homens, entre mim e esses homens. Ele exerce seu sacerdócio em um santuário superior, elevado. A cópia do santuário estava aqui na terra, mas o verdadeiro santuário estava onde? Nos céus. Então vamos ver a superioridade de Cristo no seu ministério, não somente como mediador nos céus, mas também, por quê? Porque a sua oferta era melhor. Hebreus capítulo 8, verso 13. Pois todo sumo sacerdote é constituído, é levantado, para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Os sacrifícios que os sacerdotes levíticos traziam ao templo era um sacrifício perfeito? Era um sacrifício que aplacava a ira de Deus? Não era. Era um sacrifício imperfeito. Hebreus 10, 4. Porque é impossível, improvável que o sangue de touros e de bodes retire, remova, arranque pecados. O que esse sumo sacerdote agora, tal de Cristo, tinha para oferecer? O que ele trouxe? Qual era o instrumento? Qual que é o sacrifício que ele trouxe ao Senhor? Então o sacerdote levítico era um canal, um instrumento para oferecer sacrifício. Sacrificava, esse sumo sacerdote levítico, ele sacrificava aquilo que era entregue para ele sacrificar. O que era dado a ele a oferecer, ele entregava como sacrifício. Quando Cristo vem, ele não é somente o sacerdote, ele não é somente um mediador, mas também ele é o que? O próprio sacrifício. Ele oferece, ele doa, ele entrega ele mesmo, perfeito, superior, sem mácula, sem pecado. Então ele é rei, então ele é sumo sacerdote, e então ele também é o sacrifício. Hebreus 10, 10, somos santificados. Somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, e isso, não todos os anos, mas uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Hebreus 9, 14. Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. A sua oferta era melhor. O sacrifício de Deus aplacou a ira de Deus. O que eu estou querendo dizer? Cristo, esse Senhor, esse mediador que vocês estão querendo abandonar, Ele é rei. Ele que governa está à destra de Deus. Ele é o perfeito sacerdote, porque Ele é o mediador entre vocês e Deus. Ele intercede por vocês nos céus. O texto vai dizer, Ele é o advogado de vocês nos céus. E não somente isso, Ele é o sacrifício para o seu pecado. Não é qualquer pessoa. E as pessoas falam, a gente não consegue entender, a gente talvez falta isso na nossa mente. Por quê? Não estou falando de coisinha mínima que acontece na nossa vida, não. Porque as pessoas deixam de lado isso que está acontecendo, porque não conseguem ouvir a verdade, o verdadeiro evangelho. Realmente, Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. É mais belo, bonito, falar um monte de besteira aqui, elevar o seu ego, e você sai daqui cheio, satisfeito, porque o seu ego foi levantado, mas o coração, a mente, os olhos não foi aberto. Quando o coração e a mente é aberta, é por causa que isso tem que ser elevado. É isso que tem que ser mostrado. Não foi qualquer pessoa que subiu numa cruz por causa de você. Ele que era rei, Ele que foi o perfeito sacerdote, Ele que foi o perfeito sacrifício, assim mesmo se ofereceu como sacrifício. Não adianta falar bonito, falar coisa bela para você, isso é essa a finalidade do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quer poder? Quer poder? Ouça o Evangelho, as Escrituras, Cristo, desde Gênesis a Apocalipse, aí sim você vai ter poder. Poder do Evangelho, as Escrituras, é isso que é poder. É isso que o cristão está querendo enfatizar. Cristo era melhor porque a sua oferta era melhor. Cristo era melhor porque Ele foi levantado por uma ordem
melhor. Ora, se ele, Cristo, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, como o texto está escrito aí no verso 4, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Aqui, lógico, sacerdotes levíticos. Quem oferecesse sacrifício na terra, que não fosse da tribo de Levi, era uma blasfêmia. Está lá, Números 3, de 9 a 10. Era somente quem nascesse da tribo de Levi. Tem gente que levanta, sumo sacerdote, Papa é o vicário, Papa é o sumo sacerdote, é o mediador entre Deus e os homens, Papa. Cristo é o mediador. Isso que ele está fazendo é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Ele está blasfemando de Cristo. Que coisa mais pior do que esse homem? É realmente isso que está acontecendo. A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Blasfemando de Cristo. Ele realmente é essa a finalidade. E é a finalidade do anticristo. Blasfemar, tomar o trono, a posição de Cristo, blasfêmia, ele é o mediador, ele é o vicário, ele é o líder religioso. Não, é Cristo, não é o Papa. E é por isso que Cristo, quanto aqui viveu na terra, ele não exerceu o seu ministério sacerdotal. Por quê? Ele não era da tribo de Levi, ele andou segundo a lei, sim, mas mudada. Como assim mudada? E eu vou explicar isso depois. Mas mudada a lei, como também nós lemos lá em Hebreus capítulo 7, verso 12, dado a promessa de Deus, Salmo 110, verso 4, Cristo é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo uma ordem melhor, uma ordem mais elevada, promessa do próprio Deus. Então, Cristo não somente ofereceu um sacrifício perfeito, mas foi por causa de uma ordem maior e melhor, promessa de Deus. Ele foi levantado como sumo sacerdote. Terceiro, ele é sacerdote, não das coisas terrenas, não desses acontecimentos naturais, mas das coisas celestiais. Verso 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, lá em Êxodo 25:40, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que a ti foi mostrado no monte. Então, à luz desse versículo, o tabernáculo móvel, a figura, a sombra da realidade que viria, que seria perfeita e eterna, todas essas coisas eram somente sombras, figuras. Figura do quê? De uma nova aliança, de um novo mediador, um mediador mais elevado, supremo, uma aliança superior. No verso 6 vai dizer, agora com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Por que promessas superiores? Porque ele promete o quê? Não um perdão transitório por um pouco período, mas um perdão pleno, eterno. Lembra aquela passagem?1 João 1:9. Se confessardes os vossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Já prestou atenção nesse texto? Eu sempre falei esse texto. Por que o texto fala assim? Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Se o Senhor é justo, ele tinha que fazer o que com o pecador? Condenar. O Senhor é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de justiça. Fiel. Ele cumpriu, Deus, ele perdoa os nossos pecados baseado na fidelidade do cumprimento da morte de Jesus Cristo. Ele é fiel e justo. Eu sou justo, Deus é justo. Então eu não vou te condenar por esse pecado, porque esse pecado já foi pago lá na cruz, por Cristo. Então, se confessarmos os nossos pecados, confessando ao Senhor, ele é fiel e justo, porque os nossos pecados já foram aplacados através de Cristo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por quê? Porque ele promete um perdão pleno. Porque agora essa nova lei não está cravada em tábuas de pedra.
não está fora de nós, ela está dentro de nós. Ela está dentro de mim, esculpida, fincada, fixada no meu, no seu coração. E não somente no nosso coração, e fixada no nosso coração, e fincada no nosso coração, mas também na nossa mente, no nosso intelecto. Segundo a promessa de Jeremias 31, de 31 a 34, e Hebreus 8, que nós lemos aí de 8 a 12. Ele inscreveria, colocaria isso na nossa mente, no nosso coração. A promessa da nova aliança. E o que significa a palavra aliança no grego? Diatek, pacto, acordo. Não é somente isso. Sabe qual que é a principal mensagem que essa palavra tem no original? Aliança. Testamento. O que é um testamento? O documento pelo qual o testador expressa o quê? Sua vontade de doar os seus benefícios a outrem. Essa é a nossa relação com Cristo, através da promessa da nova aliança. Como está em Hebreus 9, 17, havendo a morte do testador, aí sim se valida o quê? O testamento. Cristo morreu e ali se inicia agora o quê? Um novo testamento, uma nova aliança entregue para nós hoje. Hebreus 9, 17, havendo a morte do testador, a vingência do testamento. Então ali se inicia agora uma nova aliança, um novo pacto. Então, pelo qual o Senhor expressa a sua vontade, o seu desejo de entregar esses benefícios a nós. Que benefícios são esses? Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E não somente isso, Efésios 1, 5 e Gálatas 4, 4. Nós fomos adotados como filhos de Deus. São promessas superiores, são garantias superiores. Nós não temos vida em nós mesmos, nós sabemos ser salvo. Esse testador que morreu e deixou o testamento, ele só está pedindo isso. Ele vai dizer: creio em mim como sumo sacerdote, creio em mim como rei, creio em mim como sacrifício perfeito. Essa é a finalidade. Valia a pena voltar para trás, retroceder? Vale a pena você apostatar da fé? Vale a pena você deixar Cristo? Vale a pena você não cumprir as demandas que o Senhor requer segundo a sua palavra? Vale a pena enterrar os seus talentos ou fazer o que você quer da tua vida? Nós somos adotados como filhos. Nós temos toda a sorte de bênção espiritual. Tem pessoa que se queixa, não é insatisfeita. Promessas superiores, garantias superiores. Como era a primeira aliança? Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. A velha aliança em si mesmo tinha defeito? O texto vai dizer aqui, porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda aliança. A pergunta é: a velha aliança, a antiga aliança, tinha algum defeito? Tinha alguma falha? A lei de Deus era defeituosa? Não. Romanos 7,12. A lei é santa, o mandamento é santo, justo, bom e espiritual. O problema não era isso. O problema era o quê? O povo. O problema não é a lei, não é a palavra de Deus. O problema é quem? Nós. O problema não é as escrituras, não é Cristo. Não é Ele que está querendo me aceitar. É nós o problema. É você e eu que quebra a lei todos os dias, que é vendido pela carne, faz as suas próprias vontades, não crê nas escrituras, não consegue amar o marido dentro do lar, não consegue respeitar a esposa. É você, é eu. Não tem paciência, não tem amor, não tem zelo, não consegue amar, não tem sentimento nenhum por Deus. Não é a lei tentava nos unir com Deus, mas Deus disse: esse povo é de dura serviço. Presta atenção, Paulo vai ilustrar isso, irmãos. Deus me deu uma sabedoria nesse texto. Minha esposa viu, eu estava andando na casa, meu Deus. Romanos capítulo 7, verso 1 a 4. Olha que interessante. Todo mundo conhece esse texto, tem certeza. Quando diz que a mulher está unida
ligada ao marido, enquanto ele vive. Olha só que interessante, presta bastante atenção. Enquanto, e eu tive que escrever porque senão eu ia esquecer. Quando diz que a mulher está ligada, unida ao marido enquanto ele viver, e se ela se unir a outro homem enquanto o marido viver, ela será considerada o que? O texto vai dizer: adúltera. Mas tem uma cláusula: morrendo, porém, o marido, desobrigada ela fica o quê? Da lei conjugal. Ele não está falando, o apóstolo Paulo não está falando simplesmente ali do ato matrimonial, do casamento. Nós sabemos disso. Ali ele fala o quê? Sobre a lei e sobre nós. A lei, em miúdos, é quem? O marido. A mulher é quem? Você e eu. A lei, olha só que interessante. A lei, o marido, ele é o quê? Perfeccionista. O marido é exigente. O marido é detalhista. Você já conviveu com uma pessoa assim? Exigente, detalhista, tem que ser do jeito que eu quero. A lei é pior que o que você pensar uma pessoa assim. Imagina uma pessoa pior. É a lei de Deus. Ela é detalhista, ela é exigente. Ninguém conseguiria cumprir como um judeu hoje diz consegue viver pela lei, abandonando os mandamentos de Deus. A lei, que é o marido, ela é perfeccionista, ela é detalhista, ela é exigente, ela quer perfeição. Você e eu nunca conseguiremos agradar, satisfazer, entregar todas as demandas a esse marido. Nunca. Você e eu nunca conseguiríamos cumprir as demandas, satisfazer, aplacar, agradar esse marido. E a gente, pior de tudo, está ligada a esse marido até o quê? Até a morte. Como resolve isso? Como que a gente soluciona esse problema? O marido é muito exigente, eu não consigo satisfazer as demandas desse marido. Como que eu resolvo isso? Paulo diz, o marido é a lei. O marido, a lei, morre. A lei morre. O marido morre. Não há uma mudança. Só uma mudança de lei quando há uma mudança de sacerdócio. Isso sim. Não. A lei é o quê? Perfeita. A lei é o quê? Espiritual. A lei é santa. Mas eu estou unida a esse marido, com isso está lá em Hebreus 7,12. A lei é perfeita, santa e espiritual. Mas eu estou unida a esse marido até o quê? Até a morte. O que acontece? O que tem que acontecer então? Quem que morre? A mulher. Olha só, presta atenção. A mulher morre. E a mulher morre com Cristo. E ela ressuscita com Cristo agora num novo casamento. É um novo casamento, é uma nova aliança. Por isso que bodas do Cordeiro. Por isso que Mateus capítulo 25 vai dizer o quê? As mulheres sábias, elas estão esperando o quê? As bodas para entrar nas bodas do Cordeiro. O que é boda? Festa, é uma festa de casamento. Então quando a mulher morre, a lei é perfeita, é santa, ela vai continuar. Deus é santo, Ele que instituiu isso. Mas quando a mulher morre, ela morre para esse marido, para essa lei. E agora ela é desobrigada, ela está se unindo com quem agora? Numa nova aliança, num novo matrimônio, com Cristo. Por isso que Deus vai dizer, a mulher ressuscita com Cristo agora num novo casamento. O casamento com Cristo mudou a lei para uma nova aliança. Noivas, Mateus 25, como Deus vai dizer às noivas, as bodas do Cordeiro está com o Senhor. É isso que eu estou querendo dizer. Na aliança antiga, a alma que pecar morria, mas agora na nova aliança temos o quê? O perdão dos nossos pecados. Há o que para nós? Misericórdia. A penalidade do seu, nosso pecado, o próprio testador, o próprio noivo, pagou na cruz. Ele morreu na cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Ele satisfez a justiça, a ira de Deus sobre nós. E agora, quando a gente morrer diante dessa lei, que realmente a lei é boa, eu vou dizer isso mais para frente, eu não vou tirar a cereja do bolo agora. Mas como eu vou dar continuidade, a antiga aliança demandava o quê? A necessidade do quê? De uma nova aliança. Então ela só mostrava que viria o quê? Uma nova aliança para com o seu povo. A lei não foi dada para nos salvar. A lei não foi dada para nos conceder a salvação, e sim para nos convencer
dos nossos pecados. A lei foi dada, ela foi concedida a nós para que mostrar que nós necessitamos de um Salvador. E o que é isso? Vou dar um exemplo. É como um raio-x. Imagina que você tem uma doença, você não sabe onde está essa doença. Aí você vai lá e faz um eletrocardiograma, ou você faz uma ultrassonografia, ou você faz um raio-x. Vai mostrar o que ali? A sua doença, o seu osso quebrado, a sua enfermidade. Mas vai te curar? Não. Ela só vai o quê? Identificar, mostrar. Essa é a finalidade da lei, é mostrar a você e a mim os nossos pecados. Mas ela em si mesma não cura e nem salva. É só para mostrar os nossos pecados. Em Gálatas 3:24, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que a lei é como o quê? Um aio. O que é um aio? Um tutor que nos conduz até quem? Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Esse é o propósito da lei, conduzir, levar a nós até Cristo. E ninguém pode corresponder às exigências da lei. Ninguém pode satisfazer esse marido exigente que é a lei de Deus. Mas quando a gente morre, a gente ressuscita em corpo incorruptível, a gente vai estar com o Senhor para a eternidade. Então teve que alguém vir perfeito, morrer pelos nossos pecados, pagar pelos nossos pecados e estabelecer uma nova aliança, onde temos o que? Perdão, graça, misericórdia, prometida pelo profeta Jeremias, como o texto vai citar aí, suprindo o que a velha aliança não poderia suprir. Está no verso 9. O povo de Israel não continuou na aliança se Deus não atentou para eles, substituindo para um novo povo, um novo Israel de Deus. Os gentios agora, a igreja abrindo um leque, como está lá em Gênesis 2, capítulo 3. Deus já tinha prometido que esse leque seria aberto. Gênesis 2, capítulo 3. Gênesis 12, capítulo 3. Em ti serão benditas as nações de Israel. Em ti serão benditas Judá e Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se estenderia até nós. E o quarto ponto: as promessas da nova aliança são melhores do que o da antiga aliança. Verso 10: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, por isso, ela é uma promessa mais elevada. A velha aliança estava ligada somente ao povo de Israel. A nova aliança se estende até a igreja e nos alcança hoje. Porque fostes morto e o teu sangue compraste para Deus, que procedem de toda tribo, língua, povo, raça, nação, para o nosso Deus, os que os constituísse reino e sacerdotes. Apocalipse 5, de 9 a 10. Então agora nós não necessitamos mais de mediador, a não ser Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Somos sacerdotes, tendo o privilégio de chegarmos diretamente a Deus, sem necessidade de um papa, sem necessidade de um mediador, sem necessidade de um aparato, sem necessidade de Maria, somente nós e Deus. Como as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Essa é a pergunta. Elas foram salvas pelos sacrifícios? Os sacrifícios salvavam elas? Não. As pessoas que viveram antes de Cristo foram salvas pela graça, assim como nós somos salvos. Elas creram no Cristo da promessa, o Cristo que viria. Você e eu olhamos o que? Para trás, para o Cristo que já veio. Eles não, eles olhavam o que? Para frente, para o Cristo que viria. E por isso eles foram salvos, e por isso, como nós, eles também foram salvos. Isso está lá em Hebreus 11, eles creram na promessa, sem ver a promessa, que era Cristo. Não há um outro sacerdote, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, além de Cristo. Ele é o único Salvador do seu povo, desde o povo do Antigo Testamento até nós hoje. E para encerrar no verso 13, quando ele diz:
quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que é isso? Hoje, agora, nesses dias, depois de inaugurar a nova aliança, e nós queremos olhar para a velha aliança, ou viver segundo a antiga aliança, isso é o quê? Isso é burrice, estupidez, ignorância. É isso que eu tenho visto pessoas voltando para o judaísmo, fazendo os ritos judaicos e nem creem no Senhor Jesus Cristo, pessoas próximas a nós, amigos. Leram as Escrituras, tiveram o privilégio de desfrutar de coisas preciosas, conheceram, leram o livro de Hebreus e querem o quê? Voltar o quê? Para a sombra, voltar para a mentira. É burrice, é estupidez, é ignorância, como os hebreus tentando voltar ao judaísmo, ou como um crente querendo agradar e ser aceito por Deus por seus próprios esforços, ou pelas suas próprias obras, ou pelo seu merecimento pessoal. Não, a velha aliança já caducou, não tem mais vigência, ela está envelhecida. Viver nela é anular a cruz de Cristo, é anular o sacrifício de Cristo. Agora esse novo pacto que nós temos está debaixo de bênção, debaixo das promessas da aliança que estão decorrentes aí no texto de Hebreus, capítulo 9, o texto mais para frente. Deus perdoa os nossos pecados, dele não mais se lembra. Eu citei 1 João 9, e isso é satisfatório, é abençoador para nós. Esse é o maior privilégio que nós temos. Cristo é o primeiro ponto, nós vimos aí. Ele é o principal sumo sacerdote pela sua posição, ele é o verdadeiro sacrifício e ele, acima de tudo, é rei sobre todas as coisas. É esse que alguns dizem que é irmão de Lúcifer, que alguns dizem que foi somente um profeta, que alguns dizem que foi criado por Deus. É esse que subiu lá na cruz, que é o mediador, que é o salvador, que é o rei sobre todas as coisas, que nos purificou dos nossos pecados. Ele é o nosso principal, o único e satisfatório sumo sacerdote. E hoje, ele está lá à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está não somente intercedendo por nós, ele está nos defendendo diante de Deus, por causa desse sacrifício. Amém? Então, hoje nós falamos sobre a superioridade de Cristo na nova aliança. Amém? Que o Senhor esteja nos abençoando e que essa palavra fique na nossa mente. Não foi qualquer pessoa que a gente resolveu crer e aceitar através do batismo, tá? Foi esse rei aqui. Que o Senhor esteja nos abençoando.